Fernanda, sou a criadora do Feliz com a Vida. Meu nome é Fernanda, eu sou a criadora do Feliz com a Vida e até 8 meses atrás eu era uma pessoa exatamente igual a você. Eu acordava cedo, eu ficava muito tempo no trânsito, eu tinha um emprego das 9 às 8 da noite, até que eu decidi mudar de vida. Eu pedi demissão e comecei uma pesquisa sobre felicidade enquanto eu viajava pelo mundo. Por causa disso, eu comecei a receber muitos e-mails das pessoas perguntando por que eu decidi fazer isso viajando, por que eu pedi demissão, como é que é isso, como é que é trabalhar e ter um blog, e se eu ganho dinheiro, se eu não ganho. E aí eu respondi a todos esses e-mails, mas o volume começou a ficar muito grande. Eu recebi quase 100 e-mails e vai ser impossível responder todas as perguntas, por isso decidi gravar esse vídeo para facilitar a minha vida e a sua. Nômade digital é uma pessoa que não tem casa. Sério, nômade digital é uma pessoa que não tem casa. É uma pessoa que escolheu conscientemente não ter uma residência fixa ou não morar no país de origem. O que muita gente pensa hoje é que ser um nômade digital é uma pessoa viajante, que não para um minuto em nenhum lugar, que está cada semana num lugar diferente e pode fazer isso trabalhando, o que é ótimo, mas não é esse mundo de sonhos que as pessoas estão pensando hoje. As pessoas que começaram esse movimento, começaram porque elas já tinham um trabalho que permitia que elas trabalhassem de qualquer lugar, e aí um dia elas se ligaram que por que eu preciso morar na cidade que eu nasci ou na cidade que eu costumava trabalhar se eu trabalho dentro de casa o dia inteiro. As pessoas que decidiram fazer isso não necessariamente querem ficar viajando o tempo todo. Eles só decidiram viver com mais liberdade. Eles podem estar onde eles quiserem, quando eles quiserem. Isso não significa que você não pode simplesmente mudar de profissão, pedir demissão como eu e começar a viajar, tentar abrir um negócio ou começar alguma coisa online. Mas eu acho que é importante ter em mente que não é uma coisa que você decide, começa a fazer e começa a dar certo. Assim como tudo na vida, qualquer carreira que você vai começar, qualquer tipo de trabalho que você vai começar, demora um pouquinho até as coisas começarem a funcionar. Aqui não é diferente, não é porque você está viajando que vai ser mais fácil. Outra coisa importante é, nômade digital não é uma profissão, é um estilo de vida. É porque principalmente a garotada de 17, 18 anos, até 20 e poucos anos, que tá ali naquele momento entre entrar na faculdade e terminar a faculdade, começam a me perguntar coisas do tipo: eu quero ser um nômade digital, o que eu faço na faculdade? Ou o que eu posso fazer para arrumar um emprego como nômade digital? Não é bem assim, você não arruma um emprego de nômade digital, não é uma função, não é um cargo. Você é nômade, você vive desse jeito e é assim e ponto, não tem emprego de nômade digital. Por vários motivos. Eu já ia ter que mudar da casa da minha mãe. Mudar da casa dela significaria gastar uma bolada de dinheiro. Pra quem mora em São Paulo sabe que aluguel em São Paulo é ridículo de caro. Comprar apartamento então é surreal. E você acaba gastando com pintura, com uma reforminha, comprando móveis e tudo que você precisa pra ter uma casa. Quando eu fiz toda essa conta, eu fiquei aterrorizada. Eu falei, não, é muito dinheiro. Toda a minha vida eu sempre computava grandes gastos em quantidade de viagens que eu poderia fazer. Quando isso aconteceu, eu falei, nossa, se eu gastar todo esse dinheiro pra me mudar, eu não vou mais poder fazer nada. Eu vou ter que amar a minha casa, vou ficar enfiada lá dentro a vida toda, pelo menos por uns 2 anos. Isso começou a me fazer meio mal. Além disso, quando eu tava nessa dúvida, mudo da casa da minha mãe, não mudo, compro apartamento, eu conheci uma pessoa que estava fazendo isso de uma forma bem sucedida. Ele tinha um negócio online e viajava pelo mundo, não tinha casa, tipo assim. E aí eu fiquei louca, falei, meu Deus, como assim? Dá pra fazer isso? Dá pra ter um trabalho que você não precisa morar num lugar? Dá pra não ter casa? E aí eu percebi, depois de fazer uma enorme pesquisa, que tinha muita gente fazendo isso. E aí que eu falei, mas nem a pau que eu vou gastar meu dinheiro comprando uma casa agora. Com isso, eu tinha 30 anos, eu era nova, tinha uma carreira bem sucedida, então assim, se eu decidisse fazer isso por um ano e desse errado, eu podia voltar, bater na porta da agência que eu trabalhava e pedir meu emprego de volta ou arrumar outro emprego. Então não era um grande desespero na minha vida. E fazia algum tempo
tempo já que eu pensava num possível plano B para minha carreira. Então eu falei, bom, pode ser a hora de tentar investir em alguma coisa nova, começar uma carreira nova, jogar tudo pro alto e tentar ser feliz. Foi assim. Muita gente me pergunta como é que eu consegui convencer minha família que eu não era uma louca que ia sair pelo mundo. Tipo, minha família nem ligou. Não, brincadeira. É que assim, eu sempre fui muito coxinha, muito responsável, sempre fui aquela pessoa nerd que tira nota boa na escola, que faz tudo direitinho. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, pagava todas as minhas contas. Então assim, a minha família sempre soube que eu não ia fazer nenhuma bobagem, que eu não ia jogar minha vida fora. Então, quando eu cheguei na minha mãe e falei, então, tô indo pra Tailândia, ela virou e falou assim, nossa, que inveja. Acho que o importante, assim, dando um conselho pra quem tem algumas dificuldades com a família, tenta mostrar pra sua família que é uma atitude responsável, que você tá pensando no que você tá fazendo, que você tá pensando no futuro, que não é só uma loucura. E se for uma loucura, tipo, vai e lida com as consequências, porque não tem muito o que fazer, né? Então, dinheiro. Todo mundo quer saber quanto eu juntei para fazer essa viagem. E eu odeio responder essa pergunta. Sabe quando você tinha equação na escola e quando você queria colar, não adiantava você pôr só o resultado certo porque a professora ia olhar o resultado, o como você resolveu a equação? A quantidade de dinheiro que você precisa é meio igual. Não adianta eu te falar o resultado. Você precisa montar a sua equação. A quantidade de dinheiro que eu juntei, ela era o resultado da equação que eu fiz e que funcionava pra minha vida. Pensando nas coisas que eu gosto de fazer, nos perrengues que eu tô disposta a passar ou não. Não adianta eu te falar, você precisa de 10, 30, 50 ou 100 mil. Depende da sua realidade, do que você quer fazer, do quanto tempo você pretende ficar viajando. Então assim, não adianta me perguntar, não vou responder essa pergunta mais. Vistos. Parece o mundo dos sonhos, né? Quero morar na Europa, vou me mudar pra lá. Mas na verdade não é bem assim. Tem muitos países que a gente não precisa de visto, mas a quantidade de tempo que você pode ficar é restrita. É muito legal, eu posso escolher onde eu vou morar, mas você não pode ficar o tempo que você quiser. Então, por exemplo, União Europeia, você pode ficar 3 meses. Depois desses 3 meses, você tem que ficar 3 meses fora para depois voltar. Nos Estados Unidos, você pode ficar só 6 meses. Mesmo na América do Sul, Colômbia, agora onde eu tô morando, você pode ficar 6 meses e tem que sair nos 3 primeiros meses. O que eu aconselharia é você pensar mais ou menos nos lugares que você quer ir, ou que você tem vontade de ir, pesquisar se precisa de visto. Muitos dos lugares você pode tirar visto no próprio lugar ou em outros países. Não é o caso de alguns, como por exemplo o Japão. Eu não pude ir pro Japão porque você não pode tirar visto fora do Brasil. Eu também aconselharia, se você não tem visto para os Estados Unidos, tirar o visto no Brasil ainda. Não é um visto simples, não é extremamente complicado, mas não é um visto simples de tirar. Então eu deixaria pelo menos pronto esses vistos mais difíceis ou dos lugares que você realmente quer ir e sabe que não vai conseguir tirar fora do Brasil. Austrália, China, por exemplo, são países que, mesmo você estando fora do Brasil, você consegue tirar num consulado, pela internet e tal. Visto não é complicado, eu diria que é o menos complicado da história. Eu acho que o grande problema com a história de visto é mais a permanência no lugar do que o visto em si. Porque na melhor das hipóteses, você pode ficar só 6 meses com visto de turista. Uma outra possibilidade é você fazer um curso no país, arrumar um emprego, e aí beleza. Mas assim, pra quem quer ser nômade e a ideia é não ter moradia fixa, arrumar emprego, tipo, não é uma opção. Uma coisa importante, vacina da febre amarela, isso muitos países pedem, e no Brasil a gente tira rápido, fácil e de graça. Então eu também aconselharia tirar antes de começar a viajar. Muita gente me pergunta sobre a parte burocrática desse estilo de vida. Então, conta bancária, seguro-saúde, empresa, nota fiscal, imposto. Tem muita burocracia. Então, o ideal é que você resolva tudo antes de sair do Brasil. Só que vão ter coisas que vão acontecer no meio do caminho, não tem jeito. O que eu aconselharia nesse caso? Deixar uma procuração com alguém de confiança. Por exemplo, eu deixei com a minha mãe. A minha mãe pode resolver qualquer pepino no meu nome lá no Brasil. E isso ajuda muito, porque às vezes acontece alguma coisa, só você poderia resolver, e aí se uma pessoa tem a procuração no seu nome, ela pode resolver isso pra você. Eu não quis abrir empresa
empresa, porque eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia se ia dar dinheiro, se eu ia ter cliente, e aí abrir uma empresa seria uma puta dor de cabeça, e se daqui a um ano não der certo eu voltasse pro meu trabalho, eu ia ter um pepino aí na minha mão. Então o que eu fiz? Eu me cadastrei como microempreendedora individual. É super simples, é super fácil, você paga uma taxa mensal baixíssima, acho que de 30 e poucos reais, e você está apto a emitir nota fiscal. É uma solução boa, rápida e simples. A outra coisa é conta bancária. Quando eu decidi fazer isso, o IOF para cartão de crédito era 6,38, mas para saque internacional era 0,38. Então valeu muito a pena para mim abrir uma conta em que eu pudesse fazer todas as transações internacionalmente sem pagar taxa. De janeiro para cá isso mudou, não importa se você faz um saque ou compra as coisas no cartão, os 6,38% são os mesmos, ou seja, se você comprar uma água na rua, você paga quase 7% de imposto. E não tem como se livrar disso. Então meu conselho é, não se preocupa com isso, usa cartão de crédito, porque além de tudo você pode ganhar milhas. E se você não quiser só depender do cartão, uma boa opção hoje em dia também pode ser cartão pré-pago. A vantagem da conta internacional é que você consegue fazer transações. Então, se alguém quer te pagar algum trabalho que você fez, depositar o dinheiro na sua conta, você tem como usar esse dinheiro de uma forma mais fácil. A outra coisa é seguro de saúde. É muito importante ter um seguro de viagem. Tem várias empresas que fazem isso. Não saia do Brasil sem. Eu tenho uma cicatriz super feia na boca aqui, que dá pra vocês verem no vídeo. Foi numa viagem que eu tava indo de São Francisco para Nova York. Passei mal, desmaiei no avião, caí, bati a boca, cortei, ponto. No Vietnã sofri um acidente de moto, tive que ir pro hospital, que Deus me livre, parecia um cenário de guerra. Mas assim, ter um seguro saúde ajuda muito, porque você não precisa se preocupar com as despesas e tal. E se você tem uma apendicite ou precisa fazer uma cirurgia de emergência, isso também está coberto. Plano de saúde é uma coisa que honestamente eu não sei se tem, mas eu nem pensei. Eu falei, eu tô fazendo isso por um teste de um ano, um seguro de viagem resolve a minha vida. Então é assim que eu resolvo as coisas burocráticas. Por incrível que pareça, essa é uma das coisas mais fáceis de encontrar quando você está vivendo esse estilo de vida. Tem várias alternativas, uma que está ficando bem popular, principalmente no Brasil, é o Airbnb. É ótimo, mas eu não considero a melhor top opção. Eu acho que tem outras opções tão boas quanto, às vezes mais baratas, que você devia considerar. Então, por exemplo, eu acho que uma das coisas para avaliar é quanto tempo você vai ficar no lugar. Se você vai ficar uma semana, não sei se vale a pena alugar um apartamento. Às vezes vale a pena pegar um quarto privativo num hostel. Tem muito hotel hoje em dia que tem um preço bom. No meu caso, o que eu fazia? Vou ficar pelo menos um mês no lugar, olhava o Airbnb. Se o Airbnb tem uma opção boa com preço bom, eu fecho um apartamento. Se não, o que eu faço? Eu fecho um hotel ou um hostel por 2, 3 dias. E aí, quando a gente chega na cidade, a gente tem um monte de lugar especializado nisso. Imobiliárias, tem cidades que até no próprio prédio tem placa falando que tem apartamento imobiliado para alugar. Você vai na portaria, no Vietnã aconteceu isso comigo. A gente chegou, falou com a pessoa na portaria, ele mostrou o apartamento, pagou, no outro dia mudou. É super simples. E quando você procura no lugar, você tem a oportunidade de ver, olhar, ver se a cama é boa, ver se o travesseiro é gostoso, se o chuveiro funciona, coisas que pela internet você não faz. E eu já peguei lugares que o chuveiro era gelado. Todo mundo me pergunta se eu ganho dinheiro com o blog. Não! Como vocês podem ver, meu blog não tem mídia, né? Não tem propaganda. E eu também não faço propaganda de nada por enquanto. Também não vendo nada, então não ganho dinheiro com o blog. Acho que uma coisa importante pra falar é que muita gente no Brasil tem essa percepção de que pessoas ficam ricas com blog. Só que os blogs que a gente vê, que as pessoas realmente ficaram ricas, são 1%. Primeiro que demorou muito para elas começarem a ganhar dinheiro. E segundo que, como eu disse, elas são 1% de todos os 400 mil blogs que são criados por dia. Blog é uma coisa que eu decidi fazer para, registrar essa viagem, essa experiência. Eu queria ter um lugar para que, se essa viagem durasse só um ano e eu voltasse para São Paulo, continuasse trabalhando na agência, eu teria um lugar para recordar, para olhar e tal. A pesquisa foi uma coisa que eu também comecei a fazer porque eu queria aprender sobre o assunto. Só que o que adianta eu aprender toneladas de coisas e guardar tudo isso pra mim? Eu queria falar pras pessoas, eu queria contar o que eu tava aprendendo. Ele foi importante porque
deu visibilidade, afinal, vocês me conhecem por causa disso. Também foi bom porque pessoas me ofereceram trabalho por causa do blog. Eu escrevi artigos que eu ganhei para escrever para sites e etc. Porque as pessoas viram que eu escrevia direitinho. Pode ser uma porta de entrada, ele pode ser uma coisa bacana, mas não crie um blog achando que ele vai ser o seu trabalho ou que ele vai ser a sua fonte de renda, porque não dá dinheiro. Tô pobre. Hoje eu vivo basicamente com o dinheiro que eu juntei. Meu namorado dá uma ajudadinha em algumas coisas, o que é ótimo. Também é ótimo viajar com alguém porque você divide a despesa. Então uma coisa, quando você viaja sozinha, você tem que pagar o aluguel sozinho ou arrumar alguém na cidade que você chega para dividir apartamento. Isso também acontece. Então quando você chega num lugar e você acaba se familiarizando um pouco mais com pessoas que vivem desse jeito, você arruma gente para morar com você e dividir as despesas. Então não se preocupe porque você tá viajando sozinho e vai ter que gastar muito mais. Mas basicamente hoje eu vivo com o meu dinheiro que eu juntei e quando aparece um ou outro trabalho, eu recebo um dinheiro, o que dá um refresco. Eu tô longe de conseguir me sustentar só com o que eu ganho nesses trabalhinhos que eu faço. Por falar em trabalho, a outra coisa que as pessoas me perguntam muito é: como eu arrumo trabalho? É até meio engraçado, assim, eu recebo uns e-mails do tipo: você pode me indicar umas empresas que contratam nômades digitais? Se eu soubesse, eu, ligava pra eles. O que acontece é que algumas pessoas já trabalhavam remotamente, então elas já sabem como arrumar trabalho. O que você precisa entender é que não é simples. Assim, as empresas no Brasil não estão acostumadas a trabalhar com as pessoas remotamente, elas não confiam nas pessoas, até porque muito freelancer acaba fazendo merda e aí não aparece ou não entrega o trabalho no prazo, e isso gera uma insegurança muito grande nas empresas. Por isso não é tão simples assim arrumar trabalho. Uma coisa que eu acho que vale para qualquer tipo de carreira é: seja muito bom em alguma coisa, porque quando você é muito bom, as pessoas vão acabar te contratando. Alguém vai falar de você e tal. A segunda coisa é: seja muito cara de pau. Então conte pra todo mundo que você tá indo viajar, que você é bom em fazer vídeo pela internet, que você é bom construindo site, que você é bom fazendo, sei lá. E aí conte pro maior número de pessoas possível que você tá disposto a trabalhar desse jeito. Tem alguns sites que eu vou colocar o link aí pra vocês olharem. Tem que falar inglês na maioria deles pra arrumar trabalho, mas também é uma opção. E acho que é isso. Bom, como conselhos finais para quem quer muito fazer isso, uma coisa que eu queria deixar claro, assim, às vezes eu falo: não é só maravilha e tal, mas assim, tudo na vida não tem só parte boa, tem parte ruim também. Mas é muito legal, é uma experiência incrível, é muito estressante, porque ficar mudando toda semana, todo mês que seja, é estressante. Arrumar uma casa, arrumar suas coisas, descobrir onde é o supermercado, a farmácia, isso gera estresse. Quando a gente tá de férias, a gente tá muito mais relaxado, a gente deixa pra lá um monte de coisa, porque fala: eu tô de férias, não me importo de pagar um pouquinho mais, ou dormir mal e tal. Quando você tá vivendo isso, e isso é a sua vida, depois de 3 meses dormindo mal, em cama ruim, isso começa a encher o saco. Então, assim, é importante ter consciência de que fazer uma viagem com esse objetivo não é férias, não é só farra, não é só praia. A gente vê aí muita foto na internet: estou trabalhando na beira da praia. Não é sempre assim. É óbvio, tem coisas incríveis, mas tem os dias chatos, como tinha na sua vida normal, no trânsito. Se você tem muita vontade de fazer isso, começa a fazer algumas mudanças na sua vida já, antes de pedir demissão, antes de começar a trabalhar com qualquer coisa nova. Começa a fazer pequenas mudanças que já vão te fazer sentir o gostinho disso. Se você tem carro e é meio escravo do carro, vende o carro. Enquanto você estiver viajando, é uma coisa que você não vai ter. Você costuma gastar muito dinheiro saindo, comendo fora, indo pra balada? Para de fazer isso. Vê como é que a sua vida vai ser sem essas coisas. Será que você vai ficar feliz? Você não vai poder ter muita coisa: tralha, livro, CD, roupa, sapato. Começa a viver com menos já. Então separa suas coisas, vive com pouca coisa, vê se você se adapta.
Outra coisa começa a gastar menos dinheiro. Então, estipula um valor por mês que é aquele que você vai gastar e vê como é que a sua vida funciona gastando só aquele tanto de dinheiro. Fazendo essas pequenas mudanças, você já começa primeiro a sentir como é que vai ser e segundo, ir se acostumando. Isso vai te dar mais confiança, vai te dar mais coragem. Em relação ao trabalho, se você quer ter um blog, se você quer escrever, se você quer começar a fazer alguma coisa que você ainda não é bom, faça isso antes de pedir demissão. Começa a testar, começa a treinar, pergunta para seus amigos se eles estão precisando de alguma coisa, tenta resolver o problema de alguém, vê como é que você se sai fazendo isso e isso também vai te dar confiança para ir fazendo as coisas. Quem lê o blog acha que eu comecei a escrever a partir do momento que eu comecei a viajar, mas isso não é verdade. Eu já escrevia para um outro site em São Paulo, já fazia um tempo, e eu sempre amei escrever. Em 2007, quando eu ainda estava trabalhando na agência, não tinha a menor ideia do que era essa vida nômade, eu já criei um blog, o qual eu desisti porque acabava trabalhando demais e é uma das coisas que eu me arrependo muito. Esse é o melhor conselho que eu acho que eu posso te dar. Comece devagar, mas comece já e não precisa tomar uma atitude drástica para decidir fazer isso. Esse foi o primeiro vídeo, morrendo de vergonha, mas finalmente saiu. Espero que vocês gostem. Por favor, dá um like aí pra mim, que deu maior trabalho pra fazer. Eu vou ficar bem feliz se vocês derem um joinha aí pra mim. Se tiverem alguma outra pergunta, pode fazer a pergunta no próprio YouTube e aí eu respondo, ou se forem várias, de repente eu gravo um novo vídeo. E é isso! Tchau!